Tristeza. Não permitamos que a tristeza nos envolva e nos mergulhe na depressão. A apatia é abismo profundo do qual sairemos apenas à custa de muito esforço. Não nos entreguemos, inermes aos problemas que nos rodeiam, ensimesmados na tristeza. Os que se rendem ao desânimo transformam-se em pacientes psiquiátricos vitimados por estranha anemia de ordem moral. Quando sentirmos que a tristeza insiste em se demorar conosco, ocupemos as nossas mãos e a nossa mente no serviço do bem. Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade. Se abatidos espiritualmente no reconhecimento das próprias imperfeições, sintamo-nos incentivados à luta ao invés de admitirmos a derrota. Reajamos contra a melancolia sacudindo seu jugo de nossos ombros. Reparemos que em nossos caminhos, de fato, as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Observemos os exemplos de quantos se encontram lutando com limitações maiores que as nossas, sem que lhes escutemos uma reclamação sequer. No livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 22, está escrito: "O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos." Olá, boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui junto esta noite para conversar sobre as lições do Cristo. E gostaríamos de iniciar, como sempre iniciamos nossas reuniões, com uma prece, né? Para que nós possamos nos conectar. Então, vou pedindo a todos que estão chegando, que se conectem, que fechem os olhos, que respirem profundamente. E vamos nos recordando que, apesar da distância física, os nossos corações e as nossas almas estão unidos pela nossa amizade, pelo nosso carinho, pelo nosso amor. Então, vamos agradecendo a Deus e rogando que possamos, nesta noite, compartilhando dos ensinamentos do Cristo, fazer a diferença na nossa vida, fazer a diferença nas nossas atitudes e na nossa alma. Jesus, Mestre amado, esteja conosco presente nesta noite, abençoando a nossos esforços, aos nossos lares, e que possamos, Senhor da vida, Senhor do amor, Senhor da luz, alimentar a nossa alma, passando por essas turbulências, Senhor, com o teu amparo e com o teu auxílio que não nos falta jamais. Mais uma vez, boa noite. E antes de iniciar, eu queria mandar um abraço para a Dani, para ela mandar esse abraço para a dona Sinira, na certeza de que todos nós estamos torcendo para que ela se recupere logo, né? Mandando nossas vibrações de amor. E o tema que nós vamos tratar nesta noite é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que é um tema assim que tem muito a ver, não é? Com esse momento que nós estamos vivendo. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4 e no versículo 9, está escrito assim: "Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filho de Deus." Cristo disse essa palavra há 2000 anos. Faz tempo, né? E a hora que a gente olha ao nosso redor, para o mundo em que vivemos, o que nós vemos? Um mundo onde os mansos e pacíficos herdaram a terra? Ou um mundo onde ainda impera a violência, ainda impera a lei do mais forte? Então, será que Cristo se enganou? Claro que não.
Mas para a gente entender essas palavras do Cristo, nós temos que considerar o ponto de vista da eternidade, o ponto de vista da evolução humana que é feita através dos vários processos reencarnatórios, a própria evolução dos mundos, que se dá através dos milênios e milênios e milênios. Sem isso, as promessas do Cristo na bem-aventurança não fariam sentido, porque a terra ainda não foi herdada pelos mansos e pelos pacíficos. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Em primeiro lugar, né? Por que a terra ainda não é um lugar onde predomina o amor, a mansidão e a paz? A culpa é de quem? É de Deus? É de Jesus? Ah, já sei. A culpa é sua. Não? Ah, tá. A culpa é de quem? Então, minha, com certeza não é. Me recuso. Eu sou uma pessoa extremamente calma, tá bom? Gente, a Terra é um mundo, como nos diz lá no próprio Evangelho, né? É um mundo de provas e expiação. E no mundo de provas e expiação, o que ainda predomina? É o mal? É a violência? Estamos caminhando para uma transformação? Sim, estamos. Mas de verdade mesmo, quem de nós estaria pronto para habitar um mundo de regeneração? Quem de nós conseguiria habitar um mundo onde assim a violência em todas as suas formas não é vista como uma coisa positiva? Quem de nós? Será que a gente já estaria preparado para isso? É uma outra pergunta que a gente tem que fazer para a gente, né? Então, o mundo é o reflexo dos seus habitantes. Assim como uma casa, assim como uma instituição, precisa das pessoas, muito mais do que do edifício, não é? E o planeta não é diferente. Então, o estado da Terra reflete, sinto muito, o nosso estado. E se a Terra é ainda um planeta onde predomina a violência, é justamente porque nós ainda temos a violência dentro de nós. E vocês sabem o que é muito interessante em relação a essa questão da violência, né? É que assim, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de perceber esta violência como parte de nós, né? E todos nós, sem exceção, que vivemos nesse planeta, ainda temos dentro de nós algum grau, né, de violência. Senão, não estaríamos aqui, né? Então, assim, quando eu nego a existência da violência em mim, é quando a violência me domina. Imagina que você está nadando num rio e tem uma corrente que te leva para a profundeza. Se você sabe que tem essa corrente, você consegue evitá-la. Mas se você não sabe que tem essa corrente, sabe o que acontece? Ela te arrasta e você nem percebe. A hora que você se dá conta, você já está do outro lado, já está no fundo do rio, não é assim? Então, assim, a gente, especialmente as pessoas religiosas, a gente tem mania de fazer de conta que é aquilo que não é, né? Então, a gente olha para a gente e não vê algumas coisas que são óbvias para os outros. A gente não vê que a gente é sim e que a gente que nós somos pessoas que estimulamos e que propagamos a violência. Não? Tem certeza? Me diz, quando você levou aquela fechada no trânsito, o que você fez? O que você pensou? Né? Me diz, quando aquele seu amigo discordou da sua opinião política, o que você fez? O que você pensou? Né? Nós, né,
somos ainda muito dominados por esses sentimentos. Então, assim, né, o primeiro passo que a gente tem que entender é que se a gente quer acabar com a violência na Terra, se a gente quer que a Terra se transforme num mundo melhor, essa transformação só tem um lugar por onde começar. E não é no outro, não. É em nós mesmos. Porque é muito fácil a gente perceber as atitudes do outro, mas as nossas, nem sempre, né? Então, nós temos que olhar para nós, seres humanos, e entender que a violência por si, ela faz parte do nosso processo evolutivo, da nossa necessidade, enquanto animais, né, de nos defendermos, de procriarmos, de preservar a nossa própria vida. Então, a gente carrega com a gente, né, esta violência. Só que hoje a gente já está num outro patamar. A gente já consegue olhar os nossos instintos e lidar com eles de uma forma diferente. Não é verdade? Outra causa da violência é a validação da violência. Vocês já viram aquela história? Ah, eu não levo desaforo para casa. Ah, eu não tenho sangue de barata. Ou quando a gente vê alguma pessoa diante de uma situação, fala assim, e por que você não foi lá e não reagiu? E por que você não foi lá e não bateu nele, não fez isso e não fez aquilo? Então, diante de algumas situações, a gente valida. A gente acha que está certo. Não, peraí, né? Eu não quero, eu sou contra a violência. Mas, claro que se alguém me bater, o que eu vou fazer? Vou dar outra face, como recomendou o Cristo? Claro que não, né? Então, a violência, ela também é estrutural. A violência, ela se manifesta em todos os preconceitos. E olha que interessante. Quer ver um lugar que a violência se manifesta e que a gente sequer percebe? Nas piadas. Sabe aquela piada da sogra? Pois é, né? Quando eu conto uma piada da sogra, sabe aquela piada da loira? A loira da piada é como? Ah, pois é. Preconceito. É o nosso preconceito. E veja que coisa interessante. Embora não seja um ato violento, é uma violência, né? Então, todas essas crenças, todos esses valores que a nossa sociedade nos impõe, dificultam uma convivência pacífica. E a gente entra, muitas vezes, nessa história sem nem se dar conta, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo, querido do meu coração, que, assim, todas as vezes que eu tive necessidade, ele caminhou do meu lado. E, de repente, acontece alguma coisa grave e ele pisa na jaca. Feio, mas pisa com gosto, né? E, imediatamente, o que eu faço? Eu esqueço. Eu esqueço. Esqueço de todo o bem que ele me fez e, imediatamente, me lembro só do prejuízo que ele me causou. E se eu puder, faço pior ainda, dou o troco. E nesses tempos de polarização, é tão fácil a gente se deixar levar pela violência, né? Esse mesmo amigo meu irmão, quantos de nós não perdemos laços importantes por conta de diferenças políticas? Por quê? O que está por trás disso? Né? Por trás disso está a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque a primeira questão que a gente tem que lembrar é que quando a gente age de forma violenta, a gente está querendo impor a nossa verdade, a nossa vontade, o nosso pensamento. E a gente faz isso com mais frequência do que a gente pensa. Se a gente começar a prestar atenção nas nossas atitudes, né, a gente vai ver que a gente não deixa as pessoas acabarem de falar, opa, eu faço isso? Aí. Pois é, tá vendo, gente? Nós somos assim, né?
a gente já sabe o que a pessoa vai falar antes de ela falar e já tem a resposta pronta, né? O Rubem Fonseca, Fonseca, um escritor, né, muito bom. Ele fala assim que a gente quer curso de oratória, mas que a gente precisa de curso de escutatória, né? Então nós precisamos aprender a falar menos, a ouvir mais, né? E a entender, a acolher, porque ninguém é perfeito neste mundo, né? Outra coisa que gera muito a violência é a própria violência, né? Sabe aquela história de que apanhava e aprendia? Sabe? Pois é, né? Não é bem assim. Quando a gente apanha, a gente aprende. A gente aprende o quê? Que bater é uma alternativa. Então, é muito importante que a gente perceba as nossas atitudes. A violência vai gerar sempre mais violência. Não tem como. Não adianta sair matando, não adianta sair batendo, que isso só vai gerar mais violência. E é preciso que a gente lide, né, com os diferentes. Porque, graças a Deus, cada ser humano é único. E nós que somos espíritas, nós temos uma vantagem, né, gente? A gente sabe que eu não sou a Marli, né? A gente sabe que eu estou a Marli. A gente sabe que eu não sou mulher. A gente sabe que eu estou mulher, né? O que eu sou de verdade? Um espírito eterno, que teve várias experiências e que está nessa experiência para aprender. Então, é necessário que a gente reveja a nossa postura diante das coisas para que a gente tenha uma atitude menos violenta. E como que a gente pode... então a violência é uma coisa que vai deixar de existir na minha vida? Não. Mas eu vou aprender a lidar com ela e eu vou aprender a direcionar essa energia, né? Porque a mesma energia da violência é a energia da paixão. É a energia que fala assim, eu vou ser capaz de fazer isso sim. O mundo está me dizendo que eu não consigo? Mas eu vou lá e consigo sim, né? Então, é uma energia ativa, realizadora e que pode ser canalizada para isso. Agora, a violência de a gente se sobrepor ao outro ou aos outros porque a gente acha que tem esse direito, isso a gente tem que realmente repensar e rever, né? Então, a primeira forma de a gente lidar com essa violência que mora dentro de nós é aceitar. Aceitar, né? Olhar para ela e falar, oi, raiva, violência, ira, ódio. Oi, tudo bem? Você existe. Você faz parte de mim. Vocês lembram daquele filminho Repetidamente? Divertidamente? Então, vocês lembram que a tristeza era fundamental no processo da saúde mental daquela garotinha? Então, todas as nossas emoções são importantes e precisam ser reconhecidas. O que a gente vai fazer com elas é outra coisa. Agora, olha que interessante. Quanto menos a pessoa sabe dela mesma, quanto menos ela se deixa levar pela violência, mais fácil ela é de ser manipulada. Quanto mais ela se deixa levar pela ira, mais fácil é de ela ser provocada. Sabe aquela história daquelas crianças que os pais batem, né? E a intenção do pai é só dar um tapinha na bunda. Mas aí a criança olha para o pai, para a mãe e fala assim, bate mais, não está doendo? E a gente, às vezes, né, perde completamente a noção do que a gente está fazendo, porque a gente se deixou levar por essa provocação. Então, é muito mais fácil a gente manipular as pessoas que se deixam levar e que desconhecem as suas próprias emoções, né? A outra forma de a gente lidar com
a violência é se conectar ao sagrado. No nosso caso, que somos espíritas, né? Aos companheiros espirituais, ao Cristo, lembrar das lições dele, lembrar dos exemplos dele, estudar e refletir. Então, quando a gente faz o Evangelho no Lar, não é só para a gente ler e muito menos, gente, para ficar discutindo durante o Evangelho no Lar, porque o meu marido falou uma coisa que eu não concordo, tá? Então, é necessário que a gente leia, que a gente ore, que a gente reflita, que a gente respire, que a gente se acalme internamente, né? É necessário que a gente tenha a humildade de reconhecer que, por incrível que pareça, eu também erro. A minha verdade não é absoluta. Não existe ninguém neste mundo que tenha todas as respostas. Então, quando eu tenho a humildade, eu consigo olhar para o outro e fazer o quê? Ouvir o outro, escutar o outro. E eu consigo compreender o outro. Então, compreender o outro e compreender a gente mesmo, aceitar o outro, aceitar a nós mesmos, com as nossas sombras. Porque se a gente fosse luz, repito, a gente não estaria aqui. Então, aceitar a gente como a gente é, não como a gente quer ser. Né? Como a gente é. E aí, conhecendo as minhas limitações, conhecendo as minhas dificuldades, eu consigo trabalhar com elas e aos poucos ir superando. Agora, pior mesmo, gente, é quando a gente faz de conta. É quando a gente se engana e acha que é uma pessoa calma. Deixa eu contar uma historinha para vocês rapidinho aqui, né? Que às vezes a gente se surpreende com a gente, né? Eu achava que eu era uma pessoa relativamente calma e equilibrada. Isso faz muito tempo, tal, né? Eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, tal. Voltando da faculdade, num ônibus lotado, de repente o cara chega, dois caras, um de um lado, outro do outro, bate minha carteira. Eu percebi. E na hora que eu percebi, vocês sabem o que eu fiz? Eu simplesmente não deixei o cara descer do ônibus. Peguei o cara pelo colarinho. E falei, cadê minha carteira? E ele tinha jogado minha carteira lá, né? Gente, eu não pensei se ele podia ter uma faca, se ele ia me bater, se ele ia... Eu não pensei em nada disso. Eu agi. E qual foi o meu instinto de agir? Foi um instinto calmo de lembrar que vocês sabem o que tinha naquela carteira, gente? Tinha vale transporte não, tinha passe. Da época do passe ainda. Tinha o passe, tinha uma carteirinha de estudante, talvez um valor equivalente a uns R$10. E por causa disso, eu pus em risco a minha vida? Veja, que se vocês me perguntassem, numa situação dessa, Marli, o que você faria se acontecesse isso? Eu com certeza diria para vocês, eu não faria nada, não tinha nada de importante na minha carteira mesmo. Isso é o que eu achava que ia fazer. Mas o que eu fiz foi bem diferente. E só depois é que eu me dei conta, que eu comecei a tremer e tal, que eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, é importante que a gente saiba quem a gente é de verdade, né? E não quem a gente acha que a gente é, né? E não se enganem, gente, não se enganem. A gente, quando é espírita, tem mania de fazer de conta. Então, ter ódio é ruim, então eu falo, eu não posso ter ódio, eu não posso ter raiva. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque nós somos humanos. E humanos na categoria de um mundo de provas de expiação. Agora, outra questão, né, é aprender realmente a olhar o outro por inteiro, aceitando ele, mas também olhando ele com empatia. Então, por exemplo, quantas vezes a gente reclama dos nossos pais, né? Mas será que eu conheço a história do meu pai, da minha mãe? Será que eu sou capaz de entender que para mim aquilo não faz sentido, mas para ela, considerando a criação que ela teve, a época que ela viveu, como ela viveu, aquilo faz sentido? E em vez de eu brigar com ela, eu sentar e conversar?
né? Ou pelo menos não discutir. E fazer mais, o outro passo, reconhecer que ela está fazendo o melhor que ela pode fazer por mim. Será que é tão difícil fazer isso com uma pessoa que me ama tanto? Apesar das discussões e tudo mais, né? Então, quando a gente aprende a olhar o outro de verdade, a escutar o outro de verdade, quando a gente aprende a compreender um pouquinho melhor o outro, toda essa história da raiva, ela começa a não fazer sentido. Uma outra historinha bem rapidinha também, que é mais antiga, né? É assim. Vou voltar para a sogra, tá? A moça casou. E na sociedade que ela casou, há muito tempo atrás, você ia morar com a sogra. E, claro, ela começou a ter graves problemas com a sogra dela. Aí ela foi procurar um feiticeiro que tinha lá na vila. E falou para o feiticeiro que ela queria dar um fim nessa sogra, que ela não aguentava mais essa sogra. E aí o feiticeiro falou assim, olha, tudo bem, eu vou te ajudar. A gente vai dar um veneno, sua sogra vai morrer. Só que se ela morrer agora, rápido assim, todo mundo vai desconfiar de você, porque tanto ódio que você tem dela, né? Então vamos fazer o seguinte, você vai dar essa gota de veneno para ela uma vez por dia. Vai demorar aí uns 4 meses, mas ela vai morrer. Aí nesse tempo, para as pessoas não desconfiarem de você, você começa a tratar ela como se ela fosse sua mãe. Começa a tratar ela com carinho e tal, para você disfarçar. Tá bom? Feito? Feito. Só que aí, durante esse período, a hora que essa moça muda a atitude dela, ela começa a descobrir na sogra qualidades que ela não tinha percebido antes. E aí, vai chegando o tempo da sogra morrer e ela vai entrando em desespero, porque ela não quer mais que a sogra morra. Aí ela volta lá para o feiticeiro e ele fala o quê? Olha, fica tranquila, porque isso que eu te dei não é veneno, não. Né? É, na verdade, um fortificante. Era só para você mudar a sua atitude. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Né? Mudar a nossa atitude diante das pessoas e aí a gente começa a trabalhar os nossos sentimentos. E, assim, para quem tiver interessado, né? Na quarta-feira passada, o Paul Bueno, que é um colaborador lá do Zio da Gama, fez uma palestra sobre comunicação não violenta. Está disponível no nosso YouTube, no nosso site lá do Zio da Gama. Quem quiser depois assista, que tem umas dicas bem interessantes de como a gente conversar com as pessoas, tá? Mas disso tudo, vocês sabem o que é interessante, apesar de a aparência dos fortes serem os mais poderosos? É que a mansuetude, ela tem um poder. A mansidão, ela tem uma força. Porque a mansidão, nesse sentido que a gente está falando, ela não pode ser confundida com covardia. Ela não pode ser confundida com a pessoa que faz a vontade do outro porque tem medo ou porque quer ter alguma vantagem. A mansuetude, de verdade, a verdadeira, ela exige muita, 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 muita coragem, né? Porque quando a gente viaja, né, a gente vai, sei lá, para a Europa, Roma, Grécia, que mais? Esparta, que mais? Né? A terra lá dos mongóis, né? A gente vai e a gente vê aquelas ruínas. E a gente se pergunta, onde está hoje Gengis Khan, Alexandre o Grande, os Césares? Onde estão o seu poder das suas grandes cidades? Só restaram ruínas. Ruínas que contam uma história de um poder grandioso, porém transitório. Em compensação, os grandes filósofos que viveram na mesma época continuam sendo conhecidos até hoje. E mais, né, os grandes exemplos de mansuetude. Não vamos aqui nem falar do Cristo, né, que diante de todo o sofrimento, que na cruz, em vez de se preocupar com a violência que ele estava sofrendo, diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Que seria do cristianismo
se o Cristo tivesse decidido naquele momento descer da cruz e revidar a violência com violência? Que seria de nós? Não existiria o cristianismo, porque seria uma ação contra tudo que ele pregava e que ele acreditava, né? E aqui eu queria falar de alguns grandes pessoas que lidaram com a não violência, com a mansuetude, e que triunfaram, mas que precisaram de toda a coragem do mundo, porque, gente, vamos combinar, você enfrentar um exército de arma na mão é uma coisa, você enfrentar um exército inglês, o maior exército poderoso da sua época, como Gandhi fez, sem nada, precisa de muito mais coragem. Você estourar uma bomba, fazer um ato terrorista contra alguém que você acha que está te oprimindo, mas você enfrentar o preconceito dos Estados Unidos da década de 60, como Martin Luther King e seus seguidores o fizeram, exige muita coragem. Você saber que você vai apanhar da polícia e ainda assim você ir para lá e não reagir, precisa de muita coragem e acreditar muito naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pregando, naquilo que você está propondo. E não é que a gente reconhece esses valores? Não é que Martin Luther King, Gandhi e outros tantos transformaram a sociedade em que eles viviam em alguma medida? Como? Com mansuetude, pacificando, em vez de usando das armas da violência que são tão mais fáceis de serem usadas. E eu queria aqui ler um trecho do discurso mais famoso do Martin Luther King, que é um discurso que ele fala: eu tive um sonho. Quem puder depois, leia o discurso na íntegra e conheça melhor a história dele, porque é uma história que vale a pena ser conhecida, né? Então, imagina você nos Estados Unidos, na década de 60, numa sociedade onde tinha o apartheid, onde os banheiros eram separados, onde os ônibus eram separados, onde as escolas eram separadas, onde a vida dos negros era infinitamente mais difícil do que a dos brancos, onde a discriminação e o preconceito eram coisas naturais. Não que hoje não exista, mas naquela época, inclusive, eles eram sustentados pela própria legislação, o que é muito mais grave, né? Então, Martin Luther King, num trecho do discurso dele, ele fala assim: digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado de seu credo. Citando a Constituição americana, consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia até o estado do Mississippi, um estado desértico que sufoca no calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, cujo governador hoje tem nos lábios pingando palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas e caminharem juntos
como irmãos e irmãs. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina, cada montanha será nivelada. Os lugares acidentados serão aplainados, os lugares tortos serão endireitados. A glória do Senhor será revelada, e todos os seres a enxergarão juntos. Então veja que interessante. O sonho do Martin Luther King não é a libertação dos negros, mas que negros e brancos sejam iguais. E é isso que permitiu que o movimento dele agrupasse negros e brancos. E é isso que permitiu que o movimento dele, apesar dos recentes casos de violência racial ainda presente nos Estados Unidos, é o movimento do Martin Luther King que permite o movimento do Floyd hoje. Percebe? Como ele mudou um conceito, uma era? Como Gandhi fez o mesmo na Índia, usando as armas da mansuetude, enxergando não o pecador como inimigo, mas o pecado. Eu luto contra a discriminação racial, mas os brancos são meus irmãos. Equivocados, ainda assim, são meus irmãos. Mesma coisa fez o Gandhi na Índia. Os ingleses não são meus inimigos. A ocupação inglesa é a minha inimiga. Mas os ingleses não. São homens, são criaturas de Deus iguais a mim. E através do conceito da rima, da não violência, ele conduz o povo à libertação da Índia e da Inglaterra. Gente, são histórias poderosas, não é verdade? E que ilustram bem isso que a gente está dizendo aqui. A força da mansidão. A coragem que a gente precisa para mudar o mundo. A coragem que a gente precisa para ser manso e pacífico diante de um mundo violento como este é. A coragem que a gente precisa para assumir a nossa violência e lidar com ela de uma forma diferente, aprendendo e olhando para o interior e para o exterior com o mesmo olhar que o Cristo olhava para todos. Não estou dizendo que isso seja fácil, porque realmente não é. Eu não sei se hoje, depois de tanto tempo passado, se eu sofresse uma situação parecida com aquela que eu narrei para vocês, se a minha reação seria diferente. Eu espero que sim. E espero também que eu não tenha mais essa experiência e que eu não tenha que provar que minha reação seria diferente, porque é muito desagradável. Mas de verdade mesmo. Né? Eu espero que hoje eu seja uma pessoa mais acolhedora, mais amorosa, que ainda tendo sombras, ainda estimule ainda mais o amor. Porque essa é a nossa jornada, dia a dia, passo a passo. Né? Todos nós estamos juntos nessa jornada. E para a Terra se transformar num mundo de regeneração, é preciso que nós façamos essa caminhada juntos. Um pensador, um grande pensador também, o Edmund Burke, ele fala assim: para o triunfo do mal, só é preciso que os homens bons não façam nada. Então, gente, nós que nos dizemos espíritas, que nos dizemos cristãos, não podemos ficar inerte diante das violências e das injustiças do mundo. Mas a nossa ação tem que ser construtiva e não destrutiva. Eu não faço ninguém mudar de opinião agredindo, não ouvindo, xingando. A gente tem a possibilidade de fazer a diferença no mundo. A gente tem a possibilidade de construir este mundo melhor.
E ele só vai ser construído se a gente se mexer e caminhar nesse sentido. Com as lições do Cristo, com as lições da doutrina espírita, sabendo que essa é uma jornada de várias vidas e não de uma única vida. Então, para a gente encerrar, eu queria, na verdade, tocar uma música. Mas como a gente está no Face, no YouTube, nessas mídias digitais, eles têm uns recursos muito interessantes, né? Então, se eu tocar a música que eu estava querendo tocar, eles não iam deixar depois passar, porque ia bloquear por questão dos direitos autorais. E a gente reconhece que isso não é errado, né? Que isso é certo, afinal de contas, né? Dentro dessa violência, dessa mansuetude que nós estamos falando, respeitar o direito alheio é fundamental, né? Então, eu vou ler uma tradução para vocês do Imagine, ok? Imagine que não existe paraíso. É fácil, se você tentar. Nenhum inferno sob nós e acima de nós, apenas o céu. Imagine que todas as pessoas estão vivendo no presente. Imagine que não há países, que não há fronteiras. Não, não é difícil. Nada por que matar ou morrer, e também nenhuma religião. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu tenho a esperança que um dia você também se juntará a nós e o mundo será um só. Imagine que não existe propriedades. Será que você consegue? Sem ganância ou fome, uma fraternidade de seres humanos. Imagine que todas as pessoas compartilhem o mundo inteiro. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu tenho a esperança que um dia você se unirá a nós e que o mundo finalmente será um só. E aí, meus amigos, a nossa reflexão. Jesus prometeu, Martin Luther King sonhou, John Lennon cantou, e cabe a cada um de nós realizar a construção deste mundo, começando sempre pelo mundo infinitamente belo, lindo e precioso que há dentro de cada um de nós. Muito obrigada. Então vamos aproveitando esse momento, esta união, tantos amigos queridos compartilhando este tempo. Vamos fechando os olhos, respirando profundamente. E no nosso lar, onde estamos nesse momento, vamos sentir a presença de um amigo espiritual muito querido, muito amado, nos abraçando, derramando sobre nós a sua luz. Vamos sentindo esse passe espiritual que esse amigo nos aplica. E vamos trazendo para este momento, para essa luz, todos os nossos amados, os nossos parentes, os nossos amigos, estejam onde estiverem, deste ou do outro lado da vida, não importa. Vamos trazendo todos aqueles que sabemos das suas necessidades e juntos vamos imergindo nessa luz suave. Alguns de nós vai respirar bem fundo, vai sentir o perfume das flores e das ervas. Outros vão sentir a presença de um ser muito amado, muito querido, muito próximo, porque em momento algum estamos sozinhos. E unidos nesse amor e nesta luz, vamos agradecendo a misericórdia divina que nos possibilita
passar pelas dificuldades sempre amparados, sempre acolhidos. Vamos agradecer as pessoas que fazem parte da nossa vida, aqueles que nos amam, aqueles com quem temos diferenças. Vamos agradecendo e abraçando a cada um deles, porque quão pobre seria a nossa vida sem a presença dessas pessoas. Vamos agradecendo pela vida, presente maior de Deus, esta vida física e a vida espiritual que é eterna. Vamos agradecendo ao Cristo, que se fez pequeno como nós, para nos ensinar a ser grande como Ele. Vamos agradecendo a todos os nossos amigos dos dois planos da vida, a casa bendita que continua nas suas atividades espirituais, nos amparando, seara do Mestre. E assim, elevando o nosso pensamento, vamos pedindo ao Pai de misericórdia que cubra toda a nossa terra com a luz do seu amor. Vamos observando, neste momento, a presença de Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual, espalhando sua luz azul clara sobre toda a terra, alcançando os recantos mais difíceis e elevando o nosso pensamento ainda mais. Vamos mentalizando a nossa capital, Brasília. E mentalizando a nossa capital, vamos mentalizando a catedral tão linda criada por Oscar Niemeyer. E dessa catedral são emitidos jatos de luz para as sedes dos três poderes. E agora, meus amigos, é hora de deixar de lado as nossas diferenças ideológicas e políticas e vibrar unidos num só coração e numa só voz pelo nosso país, para que todos aqueles que precisam tenham assistência do plano maior. Nesses momentos difíceis é onde nossa fé se faz mais necessária. E quando a escuridão é maior, uma simples lanterninha pode ser vista de longe. Então, rogamos, Senhor, da luz, do amor e da vida, que possamos ser essa lanterninha, multiplicando o teu amor e a tua luz onde quer que estejamos. Que nós, Senhor, lastreados pela nossa crença, pela nossa certeza absoluta que estamos sempre amparados, que somos infinitamente amados, possamos oferecer a Ti a paz, a esperança, a alegria e a fé. Que oferecendo isso a Ti, possamos tocar no coração daqueles que nos cercam, fazendo a diferença, levando a mansidão e a paz onde quer que estejamos. Sejamos nós o Cordeiro de Deus, que como Tu, Senhor, ilumina os caminhos por onde passa. Que assim seja, graças a Deus.